Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à resenha desse tarô, Tarot of Renaissance. Não sei se é assim que se pronuncia, de Giorgio Trevisan. Esse deck, gente, como eu já falei, mas de repente você está chegando aqui agora e não sabe, eu dei uma pausa, eu tenho comprado alguns decks, sim, estão aí para chegar, mas de uma forma bem conduzida, bem específica, só assim se realmente aquele deck me chamar a atenção, ou se é um deck que eu já queria e ficou muito barato, porque eu tenho outras prioridades agora na minha vida e tenho muitos decks, inclusive, anteriores ao canal. E aí eu tô trazendo esses decks como resenha para que vocês possam conhecer. Esse deck aqui, ele é muito lindo, gente, é muito lindo. É da Lois Carabel, né? Fala sobre, o livreto tá em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. A caixinha tá novinha assim, porque eu conservo, mas vocês podem ver que ele tá sujo, porque eu uso bastante esse deck nas leituras profissionais e às vezes até aqui pro canal mesmo. Esse tarô, ele vai trazer, até pelas aquarelas, ele vai trazer, ou tenta trazer, a leveza, o prazer, né, centrado no homem, o crescimento da ciência, né, a valorização da ciência, do ser humano, em detrimento àquela era obscura, aquela era medieval, né? A era medieval vai lá do século V até o século XIV, mais ou menos, ou XV, né? Acho que até o século XV, depois de Cristo, né? 500 anos após o nascimento do Cristo, começa essa era obscura da humanidade, e aí, por um movimento natural do ser humano de querer, de buscar a luz, de buscar a beleza, de buscar a leveza e a alegria, na Itália surge esse movimento, o Renascimento. É um movimento artístico, é um movimento também político, um movimento de ideias que busca lá no pensamento greco-romano as suas bases, e é a transição entre a era medieval e a era moderna. E é muito interessante, né? Foi um movimento, principalmente nas artes, muito bonito, com artistas maravilhosos, né? Pensadores, enfim. E esse deck tenta retratar isso, né? Essas são... eu não mostrei o livreto, né? O livreto, tadinho, é aquele livretinho, né? Que não acrescenta muita coisa, né? Então, fala que o primeiro tarô mencionado na história, né? Data lá da Renascença na Itália, mas que a sua função não era certa, que sem dúvida eles eram usados como um jogo de sorte, né? E a definição de jogo de sorte se refere aos jogos em que a sorte jogos de azar, né? Se refere aos jogos em que a sorte predominava para além dos dons, né? E cujas regras eram similares àquelas do bridge moderno, né? E por que os decks consistiam naquelas 22 cartas, com aquela iconografia muito particular, ainda é razão para discussão e debate. Em todo caso, o aspecto divinatório e esotérico dos tarôs permanece escondido até o século XVIII, quando o crescimento da egiptologia, hermetismo e esoterismo encontram um ponto em comum, né, nos mistérios do tarô. E aí fala que o tarô, né, Marselha se espalhou através da França e do Mediterrâneo, e o Rider-Waite se tornou sucesso nos países anglo-saxões, onde
a disseminação do tarô ocorreu mais tarde, né? E aí tá falando aqui que Rider-Waite foi primeiro a apresentar aqueles 56 arcanos menores com imagens, né? Exceto o Solabusque, que não era bem a ideia de tarô que a gente tem hoje em dia. E aí ele vai falando das ideias, né, do sentido histórico da Renascença, depois o período da Idade Média, que se tornou um símbolo do despertar dos nossos corações para a esperança, serenidade e cortesia. As cartas, na verdade, gostariam de nos transportar para um estado de consciência, onde o presente é onde estamos, o passado onde as cartas podem nos levar, e o futuro, para onde os nossos desejos são direcionados. São misturados juntos numa combinação evocativa. Então é muito bonito, gente, muito bonitinho. Eu adoro esse deck. E aí ele fala aqui do significado das cartas. Aqui, uma tiragem, o anel de luz e escuridão, passado, presente e o futuro, que é esse aqui, ó. Que tem o diagrama aqui no início, né? Interessante. Sabe que eu nem tinha nunca visto isso? Tô vendo agora junto com vocês. Porque, em geral, esses livrinhos, assim, eu não dou muita atenção, não. Aquela cartinha que sempre vem, da Luz Carabel. E aqui nas 5 línguas, né? Mostrando esse deck. Esse é o verso. Eu acho muito bonito. A qualidade da carta é boa, né? Aquela carta Luz Carabel bem flexível, ela aguenta, olha só, né? Esse movimento todo que eu fiz aqui, ela permanece basicamente retinha. Já tenho esse deck há muitos anos, uso bastante e ele tá assim, perfeitinho ainda, né? Então, vamos lá. O louco, olha que interessante, que versão diferente, né? Com um andarilho e aqui a trouxinha dele é uma vela. E é muito interessante essa lamparina, né? Essa lumináriazinha, sempre me traz a reflexão daquelas experiências essenciais, inclusive de outras vidas ou do ser original que mergulha, né, numa nova experiência, numa experiência na carne. A ideia da vela que eu acho muito perspicaz, falando que até essas experiências essenciais, elas estão relacionadas ao tempo, a um processo, a um período, a um entendimento, né? Os véus do que é a verdade, de quem nós somos, eles vão sendo retirados aos poucos. Então, até as verdades que nós consideramos fundamentais e essenciais e que carregamos no nosso espírito, né, como aprendizagens, como regras, como padrões, isso tudo também tem um tempo. É muito interessante. Quer dizer, é uma conclusão minha, mas eu acho que faz sentido, né? Por enquanto. Então, esse é o louco, o mago, e aqui ele vem como um alquimista, talvez, né? Com roupas bem, né, da época da Renascença italiana, na Itália, né? A sacerdotisa. Veja que é um deck que simplifica, não traz exatamente todo o simbolismo que a gente vê nos arcanos maiores. E aqui, olha, a imperatriz, ela não traz a simbologia relacionada a Vênus, ela traz esse escudo. E o que eu gostaria de falar, aqui vem o número, aqui, numerais romanos, aqui a imperatriz, aqui sempre em italiano, é que as outras línguas, inglês, alemão, francês e espanhol, tá? O imperador, aqui já de pé,
E aqui a armadura dele bem visível, né? A versão que a gente vê de Waite, ele tá a armadura está parcialmente coberta. Aqui não. Aqui ela está exposta, mostrando o caráter guerreiro desse arquétipo do imperador. O Papa ou o Hierofante. Os Enamorados. Olha aqui como é linda. Eu não falei, né, gente? A arte, ou eu falei? A arte isso foi editado por Pietro Aligo. A arte é de Giorgio Trevisan. Sei lá se é assim que se pronuncia, mas enfim. Aqui o deck é de 2004. Resenha mais esculhambada da história. O Carro. Aqui com muito simbolismo. Uma coisa que eu adoro nesse deck, segue Marselha, ou seja, segue a Carta da Justiça no seu lugar que eu considero o correto, que é como número 8. O Eremita. Olha que linda essa carta, olha que linda essa arte. A Roda da Fortuna, um dos poucos decks que traz um ser humano movimentando essa roda, mas veja que ele tá com os olhos fechados. Então, meio que ele só segue, mas ele não vê a direção para onde ele está seguindo, né? Então, é o mecanismo mesmo da vida após toda reflexão e aprendizagem, você já entra nesse mecanismo sem poder sair dele, né? A Força. O Pendurado. Aqui ele traz uma versão bem, que eu acho que também é de Marselha, se eu não me engano, das moedinhas caindo, dos valores terrenos sendo puxados para a matéria e a sua espiritualidade tendo que encarar a matéria de uma outra forma. A Morte. Também seguindo muito a ideia de Marselha. A Temperança. E aqui ela não traz as duas jarras, mas traz uma taça e uma jarra. O Diabo. Eu particularmente acho muito bonita essa arte, né? Refletindo o diabo. A Torre. A Estrela, é linda essa carta também. Olha como ela já paira acima das emoções, ela já coloca, né, ela já se entende como um ser para além da materialidade, ela se deixa levar, tem uma entrega amorosa à luz, às leis da vida. A Lua. Sol. Aqui, né, a criança refletindo o estado de pureza quando nós unimos Yin e Yang, quando nós unimos, né, por isso que algumas versões, a de Waite, por exemplo, se eu não me engano, que tem, muitas versões tem a figura masculina, a figura feminina, representando Yin e Yang unidos, racionalidade e a sentimentalidade, a ação e a receptividade. Então, quando você une as polaridades, você se torna puro, você se torna iluminado, né? O Julgamento.
e o mundo. E aqui a gente tem um erro, olha, tá vendo? Não sei se é proposital. Aqui vem como a carta da morte, né? O número 13, só que na verdade é o arcano 21, o mundo. Então, pode ser intencional? Pode ser, né? A transição para um ciclo ainda superior. Agora a gente vai para o naipe de paus, o as de paus, com uma face diferente, né? O 2 de paus, eu acho muito interessante porque todo número 2 ele vai trazer a ideia de um conflito, entre aspas, né? De um jogo de forças, e aqui bem didaticamente mostrado, como se fossem duas pessoas disputando. O 3 de paus. O 4, veja que tem esses simbolismos, né? Veja que ele aqui está pensando como arranjar as suas energias para que elas fiquem estáveis e equilibradas. Será que essa estrutura é estável do jeito que está? É um deck que aparentemente ele é muito simplório, mas está longe de ser. O 5 de paus. O 6, olha que interessante. O 7, bem semelhante à interpretação de Pamela. O 8 de paus. Então, olha que aqui não tem aquela noção, aquela ideia de velocidade do 8 de paus, que é uma interpretação da Pamela. A gente tem que ter isso muito claro. Não quer dizer que o significado do 8 de paus seja somente aquele, né? Aqui já traz um homem, veja que ele tem um impedimento, digamos assim, talvez num sentido mais negativo. Aqui ele tem 7 bastões e um na mão. Então, o 8 vai falar de uma superestrutura, e uma superestrutura relacionada com a paixão, com o desejo, com a vontade. Então, pode representar também uma teimosia gigantesca, pode representar uma vontade enraizada de forma castradora, limitadora, e não expansiva, né? Como o fogo. Ele armazenou, ele segurou aquilo, ele segurou a vontade, ele segurou o desejo, ele segurou a ação, o movimento, tudo simbolismo do fogo. E ele agora está preso nessa rigidez, né? Então, é preciso expandir o entendimento dos arcanos para além, na minha opinião, gente, posso estar errada, mas é como eu vejo o tarô, para além do deck de Pamela e Waite. O 9 de paus. E por isso que eu gosto de decks que trazem visões diferentes, né? O 10 de paus, olha como ele é diferente aqui. Olha o desenho que se forma, os desenhos que se formam aqui. Tudo tem um porquê. Pajem de paus. O cavaleiro. E a gente vê como se ele estivesse correndo e deu uma parada aqui que levantou até a terra, né? A rainha. Essa rainha, eu sinto nela muita segurança, muita confiança e muita visão de futuro, né? Como a rainha de paus, ela é visionária, ela tem clareza a respeito das coisas, ela vê para além dos véus, para além das aparências. Então, é como se ela vislumbrasse algo além aqui da verdade, né? Do que está
sendo escondido ali por aquela meia cortina entreaberta. O Rei de Paus. Gente, não reparem a barulheira, porque tá de fora, tá aqui meu passarico aqui gritando, mas enfim. O As de Espadas. O 2. Aqui, olha como ele já mostra a harmonia. Então, é uma harmonia de ideias, uma harmonia de pensamentos, é uma conversa que flui com troca, né? Cada um fala a seu tempo, cada um escuta o que o outro tem a dizer, né? É uma batalha vencida a partir da razão. Então, tem inúmeros significados interessantes e no seu aspecto positivo do arcano. O 3 de Espadas. Olha que interessante, aqui não está especificamente nele, mas prendendo a roupa dele. O 4 de Espadas, como se os guerreiros tivessem colocado as espadas aqui e tivessem ido descansar. Olha que imagem deliciosa, né? Acho que... Ó, essa aqui é uma confusão que eu sempre faço com esse deck. O 5 de Espadas traz uma imagem muito semelhante de Waite, como se fosse o 7 de Espadas. Então, meio que o autor, ele brinca com a interpretação. Olha o 7 de Espadas como tá aqui. Aqui traz aquela ideia de defesa, de proteção, de manter a sua palavra, de primar pela verdade, que Pamela trouxe como a mentira, como golpe, como até, né, um roubo de ideias, um roubo de um trabalho intelectual, por exemplo, que pode ser o 7 de Espadas. Aqui ele traz essas espadas muito bem arranjadas, 4 de um lado, 3 de outro. Isso tem um motivo. E no 5 de Espadas, que traz, né, a crise do naipe, a gente tem esse roubo. Faz muito sentido essa ideia dele. Para mim faz muito sentido também. Então, aqui ele roubando as ideias, mas uma cai para trás. Então, como quem diz, olha, você pode até achar que engana. Tem sempre uma história assim, né? Você pode enganar os outros. Não, como é que é? Você pode enganar a alguns por algum tempo, tem mais alguma coisa aí que eu não lembro, mas nunca será possível enganar a todos por todo o tempo. Então, quem se move pela mentira, pela falácia, pela enganação, pelo discurso vazio, sabe? Sempre deixa um rastro, sempre deixa para trás e sempre é percebido, e sempre é visto, e sempre é desmascarado. Então, aqui tem muito esse aspecto para mim, essa carta. O 6 de Espadas, que para Pamela trazia a ideia de sucesso, aqui é de uma outra forma. Aqui é como você sendo vitorioso em relação aos seus maus pensamentos, aos seus medos, pode ser, aos seus monstros internos. O 7 a gente já falou. O 8 de Espadas, mais uma vez, ele brinca, né? Porque parece o 9 de Espadas. E o 9 tá aqui, olha, de uma forma diferente, né? Então, aqui o 8 traz esse pensamento muito bem organizado, estruturado, como o 8 remete. E aqui, no 9, ela observando com um olhar muito maduro todas as ideias divergentes, todos os movimentos intelectuais, todas as ideologias, tudo aquilo que é externo, mas que ela tem a ideia dela muito bem fincada. A gente está falando de 9, de um auge, de um patamar, de um ápice do naipe. Então, aqui ela já tem a sua opinião formada. E ela já não se
convence com facilidade, né? Ela tem a sua ideia, ela tem o seu propósito, ela sabe muito bem quem ela é, o que ela quer e como ela pensa. Ela não cai em qualquer papinho, em qualquer ideologia furada, em qualquer movimento intelectual mentiroso, né? Tá aqui numa cortina, como se fosse um véu obscuro, né? Por isso que tô fazendo esse link, né? O 10 de espadas aqui, olha que interessante como traz um crescente de aprendizagem, um crescente de expansão da consciência. Cada degrau é um aprendizado, cada degrau é um conhecimento. E ela tá feliz, ela senta, ela ainda tá no início da jornada, mas ela, com certeza, ela já finalizou um ciclo de aprendizagens e segue por outro aqui. Pajem de espadas. E aqui eu não gosto muito que ele traz um barbudão, e o pajem para mim sempre traz a ideia de um jovenzinho, uma criança, um mensageiro, né, que eles eram na antiguidade. O cavaleiro, o cavalo bem em movimento também, empinando, né? A rainha, muito linda essa rainha. E olha os tons que ele usa, tons de rosa, que evocam o sentimentalismo, o coração, a suavidade, a doçura. Então, para mim, traz sempre a mulher que ela pode ser doce, ela pode ser até pacata, ela pode ser simples e pode ser muito inteligente. Porque tem-se a percepção, trouxe essa ideia que é preconceituosa, na minha opinião, de que a rainha de espadas, ela é amarga, ela é cruel, ela é vingativa. No sentido negativo pode ser, mas no sentido negativo da rainha de espadas, ela é pouco inteligente, é burrinha mesmo, vamos usar esse termo, é burrinha, ela mente as capacidades que ela tem. Por quê? Porque espadas está relacionada à mente, ao campo mental, à verdade, à justiça, aquilo que se fala, a comunicação, a documentos, também a luta. Então, talvez por até um preconceito, antigamente a mulher inteligente e capaz, ela era vista com preconceito, né? Então diziam que ela era amarga, que ela era solteirona, porque provavelmente não queria casar com nenhum daqueles homens daquela época, né? Então, porque ela estava além em termos de capacidade intelectual. E eu acho que nesse deck ele traz uma coisa sensacional, que é essa doçura. Ela não deixa de ter água, né? O elemento água na sua constituição, porque ela é uma rainha. Então, aqui ele traz esse elemento de doçura, de amorosidade. Ela pode ser uma pessoa extremamente capaz, inteligente, uma CEO, uma mulher no auge da sua carreira, da sua capacidade intelectual, e ainda assim ser simples, ser doce, ser gentil, ser amorosa. Então, eu acho essa interpretação aqui dele maravilhosa. O rei de espadas. Olha que interessante ele ajoelhado. A pessoa inteligente geralmente é humilde. Por quê? Porque ela sabe que não sabe nada. Então, esse rei também me traz essa ideia aqui. O as de copas, agora o naipe de copas. O 2, olha que interessante. Num mar de sentimentalismo, duas taças se encontram ali. O 3 de copas. Veja como esse deck, ele traz inúmeras possibilidades de interpretação para além de Pamela e Waite. Eu acho esse deck sensacional, não é à toa que eu adoro esse deck. 4 de copas, então ela aqui tá limpando, diferente, ela tá estruturando os sentimentos, ela tá organizando os seus sentimentos, porque estamos falando de 4. O 5 de copas, e ele aqui tá brindando.
Pode ser um momento anterior, ele está com as 2 copas. Pode ser que ele esteja se embriagando com sentimentos e depois vai deixar tudo cair e vai se arrepender. Pode ser. Ele não está valorizando uma relação estável, fixa com alguém, ele está, né, com uma, com outra, ou com um, com outro, já dispensou um ou uma, já está com outros 2. Olha quantas interpretações possíveis. 6 de copas. Lembrando, o 6 de copas, por exemplo, a interpretação de Pamela, ela se baseou numa peça de teatro que uma amiga fazia, que a amiga vestia roupa de criança, os atores eram travestidos de crianças, e a amiga especialmente detestava usar aquela roupa de criança, detestava fazer aquele papel, mais ou menos isso. E ela retrata aquilo naquela carta, e muita gente interpreta somente, estritamente, o que a Pamela colocou ali, mas é muito além disso, né? Aqui pode ser um reencontro, pode ser uma reestruturação da relação, né? Pode ser um recomeço, inúmeras coisas aqui. 7 de copas, o 8, nove de copas. Não vou ficar falando tudo, senão esse vídeo não termina, né? O 10. Olha que interessante, olha que interessante. Esse deck é sensacional, gente. Ele é tão pouco valorizado. Pajem. Cavaleiro. Rainha. E o rei. E vamos lá para o naipe de ouros. Extremamente. Bom, gente, vamos lá. Acabou a memória do meu celular. Tem que fazer uma limpeza. O as de ouros. O 2. Nem vou falar muito, que eu tô com medo de acabar a memória e interromper o vídeo novamente. O 3 de ouros. O 4. Veja como é diferente, né? As interpretações, e aí eu vou deixar com vocês. O 5 de ouros, olha que interessante essa carta. O 6. 7 de ouros. O 8. 9 de ouros. 10. Olha que interessante também. Pajem. Cavaleiro. Rainha, que é a caixinha. E o rei de ouros. Olha essa carta. Bom, gente, eu não vou nem tirar uma cartinha para nós, porque eu tô com medo de acabar e depois eu não conseguir editar esse vídeo. Eu vou interromper por aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.